Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, nessa semana nós vamos estudar um pouco, de forma bem sintetizada, tá? A respeito da classificação dos seres vivos. Bom, os seres vivos, eles são classificados, eles são agrupados aí de acordo com as características que lhes assemelham, né, de acordo com as características que fazem com que eles se assemelhem com outros organismos. Tudo isso para facilitar, né, o seu estudo, o estudo aí dos seres vivos, o estudo dessa classificação. Quando falamos em classificação dos seres vivos, estamos falando de taxonomia, tá? A taxonomia é a ciência, é a parte lá da biologia que trata da classificação dos seres vivos, que se empenha em estudar essa classificação dos seres vivos do nosso planeta, ok? Bom, a primeira pessoa, o primeiro estudioso a se preocupar com a classificação dos seres vivos, a realizar uma classificação dos seres vivos, né, foi Aristóteles. Ele agrupou todos os seres vivos em dois grupos, tá? Então, Aristóteles classificou os seres vivos em dois grupos, sendo um grupo aí representado pelos organismos que possuíam sangue e aqueles que não possuíam sangue. Claro que essa classificação de Aristóteles não é a classificação que nós conhecemos e utilizamos, né, na atualidade. Então, vamos conhecer a classificação que nós conhecemos na atualidade, ok? É a classificação que foi proposta aí por Linneu. Obviamente que ela veio sofrendo aí modificações, né? Mas é baseada na classificação de Linneu que nós temos então a nossa classificação atual. Então, Linneu propôs uma classificação baseada em categorias, tá? Essas categorias levavam em consideração as semelhanças anatômicas, as semelhanças comportamentais dos organismos. Então, ele foi agrupando os organismos de acordo com aquelas características que lhes assemelhavam. Então, as categorias taxonômicas, né, que nós temos hoje em dia, são aí reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, são essas categorias de classificação dos seres vivos que nós utilizamos na atualidade. Então, aqui, as espécies, né, que apresentam alguma semelhança entre si, elas vão se agrupando e para formar um gênero, tá? Os gêneros semelhantes, então, se agrupam aí em famílias. As famílias que apresentam aí características em comum, né, elas vão se agrupando em ordens. E as ordens semelhantes se agrupam em classes. As classes semelhantes, então, formam os filos. E os filos vão estar presentes aí dentro de um reino, ok? Então, aqui, essas são as categorias taxonômicas da classificação que representam aí a classificação dos seres vivos. Aqui nós temos nesse slide as categorias taxonômicas do homem, da nossa espécie, tá? Então, nós estamos dentro do reino animal. O nosso filo é o filo cordado, dos cordados, né? O subfilo é o subfilo vertebrado. A nossa classe é a classe dos mamíferos. A ordem a qual nós fazemos parte é a ordem dos primatas. A família é a família dos hominídeos. O nosso gênero é o gênero Homo. E a nossa espécie, Homo sapiens. Ok?
Então, falamos um pouquinho aqui brevemente a respeito da classificação de seres vivos, né, de forma bem sintetizada, só mesmo o básico, levando em consideração que nós precisamos nos ater nesse momento, né, ao essencial. Então, assim, em caso de dúvidas, me procurem. Bons estudos, uma ótima semana a todos e até a próxima aula.